bem-vindo a todos, bem-vindos a mais um webinar do Oceana Portugal. Este webinar faz então parte de um ciclo de webinars de apresentação, de inauguração do nosso Oceana Portugal. Até agora já fizemos 13 webinars de apresentação, este é então o quarto e o último webinar de apresentação deste ciclo. Antes de começar a passar a palavra às nossas convidadas, a Natália e a Érica, muito obrigada às duas, antes de mais. Eu vou então fazer uma breve apresentação do Hub, para quem ainda não nos conhece. Vou só partilhar a tela. Conseguem ver bem? Sim? Boa. Então, para quem ainda não nos conhece, o Oceana Portugal é então um hub da Sustainable Ocean Alliance, que é uma organização norte-americana baseada em São Francisco. E então nós, como Oceana Portugal, temos como missão inspirar, empoderar e conectar os jovens líderes do oceano em Portugal. Com isto, queremos então inspirar os jovens a mostrar os caminhos para a sustentabilidade, empoderar os jovens ao facilitar o acesso à educação ambiental e conectar os jovens líderes em Portugal a esta grande comunidade, que é a comunidade Sustainable Ocean Alliance, ou SOA, abreviado. Com isto, a nossa missão é então incentivar os jovens líderes do oceano recorrendo ao apoio de campanhas da SOA e através da criação de eventos, workshops, seminários e outras ações educativas, como é este webinar que estamos aqui a presenciar hoje. Quem somos então? Somos esta jovem equipa composta por 9 jovens mulheres. Cada uma de nós tem um background diferente, tem uma área de atuação diferente, mas todas nós temos como, digamos, interesse comum esta grande paixão pelo oceano, esta grande vontade de querer fazer alguma coisa. Não sei se estão a acompanhar desde o início deste ciclo de webinars, mas sim, reparam então que temos 3 novos membros, desde que começamos este ciclo de webinars, a Mariana, a Leiane e a Catarina. Então a nossa equipa tem estado em expansão e estamos muito felizes por este grupo tão interessante e tão dinâmico. E tão feminino também, que é super importante. O nosso público-alvo, ou seja, a quem servimos, são então jovens entre os 15 a 35 anos, pequenas empresas socioambientais, jovens profissionais e investigadores na área científica, estudantes desde o ensino secundário até à universidade, né? E ONGs e ativistas. Temos como principais estratégias a literacia do oceano e a advocacia do oceano, e baseado nisto, atualmente temos 2 programas principais. Um deles é o Ocean Wide Web, que é um programa focado na literacia do oceano. E dentro deste programa temos então várias áreas de atuação. Uma delas é este ciclo de webinars que estamos aqui a fazer hoje. Também vídeos educativos. Eu queria só lembrar que todos os webinars apresentados até agora estão disponíveis para ver e rever no nosso canal de YouTube. Este também no futuro estará lá. E também em breve vamos lançar vários vídeos de conteúdo audiovisual produzido pelo Hub, com a literacia do oceano como foco. Temos também previsto o lançamento de um e-book e também estamos a trabalhar numa formação online muito especial e em breve também terão notícias sobre isso, a trabalhar em parceria com o Ocean Immersion, que é um projeto muito interessante também. Para quem não conhece, pode pesquisar nas redes sociais, que é um parceiro do Hub. E outro programa que temos também é o Ocean Policy, e este já é mais focado na área de atuação política, perdão, na área de atuação política e já é focado mais em advocacia do oceano também, e as principais campanhas serão através de petições, debates e outras campanhas também em parceria com a Sustainable Ocean Alliance. Podem então contactar o Hub através do nosso e-mail, oceanaportugal@gmail.com, e podem seguir-nos nas nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Estamos em todo o lado, por isso podem seguir-nos por onde quiserem e estejam atentos principalmente ao YouTube, porque em breve muito conteúdo vai chegar por lá. Boa, eu vou então, só tenho a garganta seca, desculpem.
Vou então passar à apresentação das nossas convidadas. Para quem chegou agora, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui no webinar, no último webinar da apresentação do Oceana Portugal. O webinar de hoje é sobre pensamento sistémico e tenho como convidada especial a Érica Liberato e vai ser apresentado pela Natália Gairim, que ela é também membro do Oceana Portugal. Eu vou então passar à apresentação das nossas convidadas. Vou ler aqui um pequeno texto. Então, falando da Natália, como eu já referi, ela é membro do Oceana Portugal e, além disso, ela é engenheira do ambiente e sanitária e estudou durante 5 anos no Brasil e mais 1 ano nos Estados Unidos, onde estagiou numa empresa multinacional. A Natália possui experiência em diversos setores da sustentabilidade, desde construção sustentável a tratamento de água, e a sua mais recente experiência foi como coordenadora de educação ambiental na Associação Lisboa Limpa, onde aí trabalhou com público de diversas idades. Além disso, a Natália está no início de uma nova jornada de criar experiências através da cosmética natural para todos que tenham interesse. Ela é apaixonada por modelos alternativos de aprendizagem, psicologia e filosofia, e a sua missão, e é uma linda missão, é ajudar as pessoas na expansão da consciência ecosistémica. Obrigada, Natália. Vou então passar à apresentação da Érica. A Érica, ela é então geógrafa e especialista em sustentabilidade e possui uma vasta experiência internacional, principalmente na construção de planejamento estratégico para a sustentabilidade, e tem trabalhado como consultora estratégica em sustentabilidade no setor privado no Brasil e na América Latina. A Érica atua como empreendedora social, mentora de jovens e mais empreendedoras em situação de vulnerabilidade e como delegada brasileira jovem em fóruns da ONU e OCDE. Atualmente reside em Portugal e é liderança jovem em movimentos como Youth Climate Leaders, Zero Waste Youth e UNMGCY, e também é palestrante e facilitadora da Teoria U, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Pensamento Sistémico. Já morou em 6 países e viajou para mais de 30, e o seu propósito é colaborar com iniciativas de impacto para deixar um legado de contribuição positiva no mundo. Estas são então as nossas 2 grandes palestrantes. Muito obrigada às 2 mais uma vez. Eu queria só lembrar, estou bastante curiosa para ver a apresentação delas, acho que vai ser bastante interessante. E queria só lembrar, se têm perguntas ou comentários a fazer às nossas convidadas, podem partilhar algum comentário no bate-papo e depois essas mensagens chegarão às nossas convidadas. Muito obrigada, meninas, a palco é vosso. Olá a todos, obrigada por estarem aqui. Eu vou convidar a Érica também para desativar o microfone, porque esse vai ser um webinar colaborativo. A gente gostaria que todos participassem ativamente, se possível, claro, né? A ideia aqui é também gerar reflexões, provocar um pouco, soltar algumas perguntas. E quem sentir de colaborar, seja em áudio, seja escrevendo no bate-papo com perguntas ou observações, ou o que quiser, também fiquem à vontade. A ideia é que a gente construir algo juntos, porque enfim, compartilhado é muito mais rico, né? Érica, então eu te dou a palavra inicial aí, para a gente começar a construir isso juntas. Muito bem. Bom, eu queria agradecer ao convite do Ocean Hub, da Natália, a recepção da Beatriz, e obrigada a todo mundo que está aqui assistindo hoje a gente, participando também. A ideia desse evento é que seja, enfim, realmente como a Natália disse, e frisando um bate-papo leve, né? A gente trouxe alguns conceitos, mas mais do que isso, mais do que o teórico, realmente um pouco do prático, do que a gente observa e vê, né, no nosso dia a dia e das nossas reflexões e pensamentos, né, para compartilhar com vocês e também dividir e aprender também com a participação de vocês. E eu queria começar falando um pouco sobre pensamento sistêmico e, enfim, a gente vai evoluir até os oceanos, né? A gente vai fazer um processo aqui, vamos seguir um caminho de raciocínio, queria que vocês acompanhassem.
E os convido para fazerem links também de observações com a vida de vocês. E começar falando do meu contato com a Natália, né? Na verdade, a gente se conheceu há 5 anos atrás, numa formação desescolarizada e de educação autodirigida, e a gente se conheceu sem saber que se conhecia, e 5 anos depois a gente se encontrou aqui em Lisboa. E isso já me fala muito sobre pensamento sistêmico, mas sobre o sistema e como ele se interrelaciona, né? Como as coisas elas se interrelacionam. E observando isso, trazendo um pouco mais para a minha vida, enfim, como a Beatriz me apresentou, eu sou geógrafa, né? Então, a partir de um olhar de geografia, onde a gente observa a dinâmica do ser humano nos seus diferentes ambientes, ou ele natural ou ele construído, e como que se dá essa dinâmica, né? É super interessante a gente ver que viagens e experiências, e todo o repertório de observação e de vivência e de contatos que a gente tem, levam a gente para reencontros tão significativos como os que eu tive com a Natália, e a gente co-criou junto esse momento que a gente está vivendo agora. Então, muito obrigada também pela conexão, Natália, e pelo convite especial. E começando disso, né, acho que ter esse olhar como geógrafa e passar por tantos lugares e observando, juntando realmente as peças do quebra-cabeça do que é a vida, né, e do sistema em que a gente vive, me trouxe essa ânsia de estudar sobre pensamento sistêmico, né? Ao longo da minha trajetória trabalhando no mundo corporativo, mas depois passando para empreender socialmente, acabei tendo um contato com o pensamento sistêmico via teoria U, e eu não sei aqui se todo mundo conhece a teoria U. Na verdade, o nome de teoria é só o nome, né? Teoria, mas eu apresento mais como uma metodologia ou como um passo a passo para a gente reconhecer 3 das principais quebras que a gente teve na nossa história da humanidade, né? Como, enfim, vida aqui na Terra. Então, a teoria U, ela traz a quebra do eu comigo mesmo, né? Então, a gente, enfim, está vivendo momentos aí pré-pandemia em que a gente tinha muito mais morte por suicídio e depressão do que gripe, né? Então, nós nos desconectamos com nós mesmos. A segunda quebra do eu com o outro, né? A gente está vivendo relacionamentos e relações muito voláteis, tóxicas, e perdemos a noção de comunidade, né? De que vivemos numa comunidade, não numa ilha e nem numa bolha. E do eu com a natureza, né? A gente perdeu realmente essa conexão, e até um tempo atrás a gente previa que até 2050 o oceano teria mais plástico do que seres vivos, mas eu acho que se continuar no ritmo que a gente está, essa proporção vai ser muito mais rápida, né? A gente vai ver isso muito antes de 2050. Então a gente também se desconectou com a natureza. Enfim, a gente vai entrar um pouco nisso na nossa fala. Então, eu acabei estudando sobre pensamento sistêmico, começando a estudar pensamento sistêmico via teoria U, e ainda estudo, sou uma grande observadora e curiosa sobre o pensamento sistêmico. E ele tem sido muito citado, né, como um novo paradigma, né, um novo modelo, um novo exemplo a ser seguido, né? O que a gente está fazendo, o que a gente fez até agora como humanidade com o nosso planeta, que a gente está consumindo 2,5 vezes o nosso planeta só para existir, né? E como que a gente consegue realmente reverter ou regenerar, ou, enfim, a gente pode falar sobre diversos conceitos e aspectos com relação a isso, de plasticidade, de regeneração, para que a gente consiga dar uma folga para o planeta e continuar tendo uma vida perene e saudável aqui na Terra. Então, se você... Eu poderia, enfim, não vou entrar em detalhes de autores e nem de conceito muito rígido sobre pensamento sistêmico ou sobre o conceito sistêmico, né? Porque dependendo de quem você estudar, e dependendo de quem for olhar para o conceito sistêmico,
vai me responder, é complexo, é integrador, o que é sistêmico? É holístico, é articulador, trabalha com interatividade, enfim, com emergência também, e pode ser tudo isso, né? Então, um olhar que eu trago aqui mais sobre as minhas observações de tudo isso, do que eu leio, do que eu reflito, né? Então, mas basicamente, assim, para a gente entrar no contexto do que a gente vai falar hoje, ligado aos oceanos, né? Eu trago que o pensamento sistêmico ele é fundamental realmente para a gente perceber a complexidade do ambiente em que a gente vive, né? E para a gente conseguir propor soluções de uma maneira diferente para os desafios que a gente está vivendo, né? Tem aquela máxima de a gente não consegue novos caminhos por vários métodos, alguma coisa assim, né? Então, realmente a gente veio vivendo veio vivendo padrões, né? Veio repetindo padrões dos quais a gente não fez uma linguagem crítica com relação a isso. E a gente está onde a gente está, né? Enfim, a pandemia veio mostrar muito da nossa emergência ambiental, do que a gente está vivendo, e a gente não parou para refletir em nenhum momento como que a gente poderia reverter essa situação, né? Então, quais são os desafios que a gente tem pela frente e quais são os novos modelos que a gente vai precisar adotar, porque os velhos modelos, eles só reproduziram resultados que a gente não está satisfeito e não quer, né? A gente está criando realmente um mundo que a gente não quer. E que bom que ambientes como esse, eles existem, e que bom que iniciativas como essa também existem para a gente repensar todo esse modelo, né? Então, as principais mudanças que a gente precisa, né, e que é necessário, e que o pensamento sistêmico ele traz, né, para a gente ter um novo olhar para isso tudo, sair realmente de uma visão analítica e passar para uma visão sistêmica, né? Passar das partes para o todo, né? Dos objetos para os relacionamentos, né? De medições mais específicas para relacionamentos e para essa interrelacionalidade, né? De um conhecimento mais objetivo para um contexto, para entender o contexto e todas essas relações e toda essa complexidade, né? E da estrutura, né, de uma estrutura rígida para um processo que pode ser modular ou que pode ser redesenhado a qualquer momento quando a gente achar que seja necessário, né? E por que eu trago o D para vocês, né? Porque a gente realmente, ao longo das nossas vidas, né, especialmente a partir da metade do século XX, a gente foi introduzido a um pensamento mais mecanicista. Nós somos moldados ou acostumados com pressupostos que trouxeram essas até crenças, né, para a gente, né, que a gente acreditou realmente que a gente tinha não nos limites ambientais, porque a gente sempre acreditou que os recursos eram infinitos, mas dentro de limites de padrões mentais, né? Quando a gente fala de pensamento sistêmico, a gente também está trazendo que modelo mental que a gente está reproduzindo para a gente reproduzir o mundo que a gente não quer, né? Então, um pensamento sistêmico, ele realmente sugere trazer um olhar a partir de uma outra perspectiva e observar essa interdependência, essa interconectividade, né? A pandemia trouxe isso muito claro. Assim, foi uma lição de casa para todo mundo, uma forma muito prática de perceber que um vírus, um intercâmbio de vírus parou todo o globo, né? Então, que interdependência que a gente não via, que a gente vivia, né? Então, somos parte desse sistema, esse sistema não é nada... não está a par, né? Não acontece um sistema econômico e agente, um sistema natural e agente, né? Nós somos parte, nós fazemos o sistema econômico acontecer, nós fazemos o sistema educacional acontecer, o sistema sanitário também, né? O sistema natural, então todos esses sistemas fazemos parte dele, e a gente acabou perdendo a noção disso, né? Ao longo da modernidade e realmente desse pensamento cartesiano e mecanicista que a gente acabou tendo, né, do grande paradigma do Ocidente, e isso foi reproduzido muito nas indústrias, né, realmente a gente
começou a fragmentar as produções e você ia para a indústria, né? Fazia só parte de todo um processo, você não tinha noção desse processo, e a gente passou, uma analogia, né, para o que a gente passou como exercício de vida, né? Só enxergar realmente parte de um todo e não interligar todas as partes e entender que nada acontece isoladamente, né? O pensamento sistêmico, ele também traz essa noção de inter e transdisciplinaridade, né, do pensamento sistêmico e do pensamento ecossistêmico. Se a gente também traz esse pensamento sistêmico de que tudo é interligado, nada acontece isoladamente, a gente consegue reconhecer padrões e reflexões, né, desses padrões, e a gente traz para o eco, né, como que a natureza realmente se comporta com tudo isso, a gente consegue começar a falar sobre oceanos e sobre toda a problemática que a gente tem, enfim, no nosso mundo natural, né? O que mais que eu ia trazer para vocês? Bom, falar um pouco dessa questão, né, de pensamento mecânico, pensamento sistêmico, que realmente a gente vive numa sociedade anestesiada, né? Vivemos numa sociedade anestesiada e que bom que, apesar de tão trágico que foi a pandemia, trouxe para a gente essa noção, né, de analisar o quanto a vida é importante e quanto ela pode fazer a diferença, né, o quanto a gente pode fazer a diferença na nossa comunidade, né? E o pensamento sistêmico, ele traz isso, quanto de propósito tem na nossa vida, né? E que a gente consegue enxergar como oportunidade nos nossos relacionamentos, nos nossos aprendizados, no nosso desenvolvimento e no nosso comportamento. O que a gente entrega de valor, né, para manter a harmonia do todo, né? A harmonia de onde a gente vive e do que a gente consome principalmente, né? Que a Natália vai falar exatamente sobre isso. Então, fazendo esse paralelo, né, do pensamento sistêmico e do pensamento ecossistêmico e trazendo um pouco dessa parte da ecologia, né, que a gente agrega aí no pensamento sistêmico, e a gente traz um pouco dessa noção dos ciclos, né, os ciclos que dão essa continuidade ao longo da rede da vida, né, e a gente acabou ignorando completamente os ciclos. Bom, a gente está falando de ciclos em diversas formas, né? A gente está falando de ciclos de estações do ano, né? Ciclos lunar, que a gente vive todos os meses, ciclos de alimentação sazonal, né? A gente vai no mercado e encontra tudo a todo ano, mas, enfim, como que acontece isso para a Terra, né? A gente está forçando uma produção para que, pura e simplesmente, para o nosso ego, para a nossa vontade, para a gente ter aquilo na geladeira a qualquer momento que a gente quiser, né? A gente está falando também a nível pessoal, e aqui, enfim, vejo que a maioria são mulheres, né? Temos o nosso ciclo menstrual, o nosso ciclo mensal também, né? Que a gente acaba esquecendo de se perceber nisso, e a Nath também vai trazer reflexões sobre ciclos, e o que a gente acabou fazendo quimicamente, né, e sinteticamente com os nossos ciclos, e deixou de se observar também, e como isso reflete na parte dos oceanos, né? Então, o pensamento ecológico, ele realmente significa pensar em termos de relações, de padrões, né? O que a gente realmente conseguiu produzir, reproduzir nesse contexto, né? E para aprender na prática o que é pensamento sistêmico, trazendo nessa lupa da ecologia, né? Se vê a necessidade de criar comunidade de aprendizado, né? Como que a gente faz essa troca, né? Desse olhar de uma comunidade que desenvolve coletivamente um olhar para a natureza. A gente acabou se dissociando da natureza, né? A gente acabou, ao longo da nossa história, também por conta desse viver mecanicista, se dissociando da natureza, né? Como se o ego, fosse maior do que o eco, né? A gente está vivendo numa pirâmide em que o ser humano é o topo da pirâmide, né? E que, na verdade, a gente vive nesse ciclo e nesse sistema interligado, a gente se dissociou disso, vivemos em cidades, né? Vivemos no meio urbano,
e temos pouco contato com o meio natural. E justamente, né, a gente se separou, se segregou do mundo natural, e a gente passou a ver a natureza como um recurso de extração, inclusive, né, e não como uma inteligência, né. Então, imaginem que a vida no planeta ela já acontece, sei lá, há quase 4 bilhões de anos, né? E é muito tempo de existência, né? A gente deixou de observar o que aconteceu no nosso processo evolutivo, né? Esses seres humanos esses seres vivos que viveram até agora, que superaram todo o processo evolutivo para chegar até aqui, né? Até 2020, o quanto eles são especializados naquilo que eles fazem, né? Então, eu estou trazendo isso justamente por essa noção que a gente não desenvolveu de enxergar a natureza como uma inteligência, né? De observar como foi o processo evolutivo, o que eles fizeram para resolver os problemas que eles tinham, né? Ao longo da vida. Então, a gente não observa isso, né? Porque os seres humanos eles viraram centro do sistema, realmente a ponta dessa pirâmide. Então, essa evolução significa que toda a bagagem de informação e repertório de vida que a gente tem, ela pode apresentar realmente ela pode apresentar uma resposta para esse contexto que a gente vê, o que a gente está vivendo, o que a gente se apresenta, né? Então, isso serve também para a pandemia, por que a gente está vivendo, a crise que a gente está vivendo e como que a natureza responderia a uma crise como essa, né? Uma reflexão aí para vocês também. Eu também não tenho essa resposta, mas é muito interessante de se observar, né? Como que a natureza responderia a um processo de Covid-19 em 2020, né? Com toda a evolução que ela já tem e já viveu. Então, tudo que tem de vida, né, ao nosso redor, ela pode ser um objeto realmente de observação, né? E a gente tem que fazer esse exercício, né, como humanidade, como comunidade da onde a gente vive, de sair do ego para o eco, né? Inspirar realmente a vida, a inteligência da vida, né? Porque quando a gente olha para esses sistemas naturais, a gente vê que eles nem se colaboram, né? Porque às vezes quando você está numa relação de colaboração, você dá alguma coisa e você recebe outra coisa em troca. E os sistemas naturais, de tão inteligentes, né, que eles são sistemas muito mais evoluídos, eles trabalham na confiança da existência, né, gente? Eles trabalham que a minha espécie vai existir porque a sua existe e elas coexistem juntas. Isso é muito lindo, né? Então, trago aqui também essa reflexão para vocês de como a gente coexiste como comunidade e o que a gente está fazendo também com essa coexistência ou com a falta dela, né, na nossa vida. E então a gente ignorou, né, acabou voltando para os ciclos, né, a gente acabou ignorando esses ciclos da vida, porque a gente realmente cresceu numa sociedade mais mecanicista, né, todos esses ciclos da natureza que envolvem também a gente, o nosso ciclo, né, como mulher, e levando isso para outro ponto, né, do ciclo de vida do produto, que é também um ponto que a Nath vai explanar um pouco sobre o ciclo de vida de produto, e a economia circular acaba falando muito disso também, a Nath vai trazer um outro olhar, mas a economia circular, ela traz esse olhar de como que a gente realmente fecha o ciclo, da onde a gente está extraindo os recursos, né, que, enfim, poderíamos chamar de outra forma, até que esse produto seja produzido, usado e descartado, e de que forma que ele é descartado, né? Como a Beatriz me apresentou, eu faço parte de um movimento, né, do Zero Waste Youth, da Juventude Lixo Zero, a gente fala justamente dessa parte da consciência sobre o seu resíduo, né? Como é que a gente consegue enxergar o nosso resíduo como um recurso, né? Porque realmente a gente tem um olhar para o ciclo de vida das coisas que vem parar na nossa mão muito, muito limitado, né? Essa caneta, por exemplo, quanto o planeta teve que produzir ou construir, foi extraído e foi manufaturado para virar essa caneta, então eu só recebo ela da papelaria, uso, e quando ela não me serve mais eu jogo fora. Eu também não sei para onde ela vai, então não sei de onde ela veio
e quanto trabalho, quanta energia se gastou, né, para que ela virasse uma caneta e para onde ela vai depois, né? Então a gente realmente tem essa noção muito fragmentada de uma fatia do processo e observem tudo que está à sua volta agora, assim, né? Onde vocês estão, a parede, onde vocês estão sentados, os produtos que vocês têm, da onde veio tudo isso, né? E para onde vai depois que vocês realmente descartarem, né? Então a gente não tem essa noção, a gente fica com essa noção muito fragmentada de compro no mercado, ela só aparece na prateleira como um passe de mágica e depois do meu lixo, quando eu jogo no contentor, eu também não sei de mais nada. Então, fica aí uma reflexão também para a gente pensar nesses ciclos, né? E a Nath, agora, enfim, vou deixar um pouco a Nath falar, já falei demais, dei alguns inputs aqui para a gente iniciar essa conversa e trazer um pouco dessa noção de pensamento sistêmico, de ciclos que são dois conceitos, né, e duas observações que a gente tem que fazer realmente em tudo em que a gente vive e faz e né, na nossa vida, porque tudo está realmente interligado, interconectado. Passo a palavra. Muito Nossa! Obrigada. Muito obrigada, Érica. Lindo mesmo. Obrigada pela tua partilha. Se me permitem, eu só vou adicionar uma coisa, um pensamento pessoal, que nós como humanidade também, vocês são do Brasil, acho que temos muito que aprender com as comunidades indígenas, né? Que têm essa visão de pôr o eco em cima do ego, né? Que vem uma visão muito mais integrada e muito mais sistémica. Infelizmente agora a pandemia está a ser uma ameaça, mas fica o pensamento. Acho que temos muito que aprender enquanto humanidade. E pronto, então agora muito obrigada, Érica, muito agradecida pela tua partilha e passo então a palavra à Natália. Obrigada. Nossa, vai ser até difícil agora, né? Porque tudo que a Érica falou era tipo um arro, tipo, é isso. Concordei com tudo, arrepiei várias falas, até adicionei aqui uma fala aqui dela no chat, se depois vocês quiserem comentar. E vão comentando, vão, enfim, escrevendo essas frases que mais marcaram, que mais realmente reverberaram aí dentro de vocês, porque foi um presente mesmo. Obrigada, Érica. Cara, ela falou de tanta coisa que eu poderia também ficar horas aqui falando sobre tudo isso, sobre os ciclos e, enfim, sobre toda essa visão sistêmica e essa interconexão, interligação e essa interdependência que temos entre com a natureza, que, né, enfim, somos parte dela, não dá mais para dissociar de fato, então, como um todo. E essa coisa essa coisa que a Érica falou do mercado, né? A gente vai e compra as coisas, a gente não sabe nem de onde veio, como que foi. Eu estava até conversando com ela antes da gente fazer esse webinar e eu falei, meu, olha que louco, eu nunca tinha parado para pensar. Você tá agora, a gente está no verão, né? Aí você vai no mercado, você acha a melancia, porque a melancia ela é feita só de água praticamente, é para você realmente repor, se hidratar no verão, que tá calor e tal. Então a melancia ela vem no verão para repor o que a gente precisa no verão, que a gente sua e tal. E aí, quando tá no inverno, é quando a gente mais fica doente, precisa de vitamina C e tal, é a época da laranja, dos citrinos, né? E a natureza é muito sábia, a gente simplesmente esquece, ou apaga, ou enfim, não leva essas coisas em consideração. E isso é muito louco, porque não faz sentido, né? Como que a gente vai forçar uma coisa natural, né? Então isso ficou para mim também bem pulsante. Mas o que eu queria trazer para vocês também, mais com um foco nas águas, né? Que foi também o que eu estudei por mais tempo na engenharia sanitária. Que também, assim, me deixou maluca quando eu descobri, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu queria até instigar vocês também, para ver se vocês já pensaram nisso ou não. Enfim, essa conversa vem muito à tona para mim, né? Muitas vezes eu já até falei com as minhas amigas na mesa de bar sobre isso. Sobre as nossas águas sanitárias mesmo, né? Tudo aquilo que a gente consome, seja cosmético, fármacos, né? O remédio, antidepressivos, analgésicos e tal, eles vão para algum lugar.
Eles entram no nosso corpo, são absorvidos, né, parte dele. Mas eles são excretados também. Eu vou até partilhar a tela aqui com vocês, para vocês entenderem talvez melhor, entrar nesse ciclo. Calma aí. Opa, peraí. Isso. Estão vendo? Boa. Então, o que eu queria trazer mais era sobre essa percepção dos poluentes que ninguém vê, né? E aí eu vou relacionar isso também com a visão sistêmica no sentido do ciclo da água e como que ela volta pra gente, né? Então, a gente consome muito dessas palavrinhas que eu coloquei aqui, né? Então, cafeína, os pesticidas que são colocados na agricultura, anticoncepcionais, né? Enfim, também daqui a pouco eu entro nessa coisa do bloquear o ciclo feminino, né? Por mascarar isso. Hormônios até naturais e sintéticos, né? Os sintéticos fazem parte das pílulas anticoncepcionais, os cosméticos, enfim, vários desses componentes que muitas vezes a gente não sabe que a gente está colocando dentro do nosso corpo, eles são excretados. E também, como parte dos cosméticos, aqueles microplásticos, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre essa problemática dos microplásticos, enfim, estava aí meio à tona. E é muito louco, porque essa foto foi eu que tirei, inclusive, contra a luz, assim, de um gel de banho. E eu queria dar uns segundinhos para vocês tentarem ler os ingredientes e perceber o que são essas bolinhas transparentes que tem aí, né? Tá vendo que tem um monte de bolinha aqui e tal. Todas essas bolinhas, elas são microplásticos. E elas têm, neste caso, uma finalidade de esfoliação, né? Enfim. E tudo isso, como vocês podem ver aqui, ó, lendo nos ingredientes, né? Normalmente o primeiro ingrediente é que tem maior quantidade, o segunda maior quantidade, etc. Então, o polietileno, nesse caso, que é, de fato, o microplástico transparente que vocês conseguem ver aí, ele aparece em quarto lugar. Então, é o quarto maior ingrediente desse cosmético, né? E as estações de tratamento de água, elas não foram desenhadas, elas não estão preparadas para tirar esses tipos de contaminantes, né? Então, sejam chamados poluentes emergentes, então sejam os shampoos, as pílulas anticoncepcionais, os fármacos, tudo que eu já mostrei anteriormente. E esses microplásticos que também podem vir fibra de tecido, aqueles tecidos sintéticos, né? As estações de tratamento de água não estão preparadas para tirar isso. Então, aquilo acaba caindo num corpo d'água. E esse corpo d'água, muitas vezes, também vai em direção aos oceanos. E o mais preocupante disso, na verdade... Não sei se é o mais, na verdade. Tá, não sei se é o mais, mas é bem preocupante. A consequência que isso tem nos animais, né? Então aqui eu coloquei uma parte de um trabalho científico ali que fala do colapso da população de peixe, né? Depois de ser exposta por um estrogênio sintético que tem nas pílulas anticoncepcionais. E aí, quem que come esses peixes, né? Normalmente somos nós. E aí é que tá fazendo um paralelo do que a Erika tinha falado da caneta e que a gente não sabe de onde veio, para onde vai. A mesma coisa acontece com esses contaminantes que são invisíveis. A gente não sabe que eles existem, a gente nunca imaginou, nunca parou para pensar nisso. Mas eles existem e eles têm uma grande influência, um grande efeito, um grande impacto negativo nos oceanos,
nos seres vivos que lá vivem, e também, consequentemente, acaba voltando para nós, que, ironicamente, foi quem colocou tudo isso ali. Então, a visão sistêmica, ela me despertou nesse sentido do comportamento individual, né? Então, eu como indivíduo, qual é a minha responsabilidade perante a isso? O que eu posso fazer para tentar amenizar esse tipo de coisa, né? Ou para tentar, pelo menos, passar essa consciência para as pessoas, porque as pessoas não, muita gente não tem a menor ideia. E então essa que vem esse pensamento ecossistêmico, para mim vem muito forte nesse sentido. E eu queria passar um vídeo para vocês, tem alguns segundinhos só, bem pouquinho, para vocês terem ideia do tamanho desse impacto. E nesse caso são os microplásticos. Então, só para contextualizar, esses bichinhos são plânctons, né? Que são os peixes aqui os comem, né? Na cadeia alimentar. E eles são bichinhos tipo microscópicos. E todos esses pontinhos verdes fluorescentes que vocês vão ver são micro-nanoplástico, né? Eles são microplástico, são pequenos, os nanos ainda são menores ainda. Então, eu vou passar para vocês terem ideia da gravidade mesmo disso. É meio chocante, né? Eu fiquei meio chocada quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, porque eles realmente são quase que o início, né, da cadeia alimentar. E aí, se eles, que são criaturas microscópicas, têm microplástico ou nanoplástico dentro do seu organismo, né? Eu acho que eu diria quase que certeza que nós humanos também temos. Então, para refletir aqui, assim, eu queria deixar essas perguntas. E eu convido vocês a responderem, se vocês se sentirem à vontade, confortáveis, claro, por áudio ou mesmo só no chat, de como seria o mundo ou ao seu redor, ou a sociedade, ou a sua família, se quiser pensar na sua casa ou no mundo, enfim. Se todos agissem como você age hoje, com o seu comportamento normal, atual, todo o seu consumo, a maneira como você trata o seu lixo, se você se responsabiliza por ele ou não, enfim, tudo isso, quero que vocês reflitam sobre isso, né? Imagina se todo mundo, os 7 bilhões de pessoas que existem, se comportassem como você se comporta hoje, como que seria o mundo? E a outra pergunta, para refletir, assim, seria quais os impactos podemos perceber, né, na mudança do nosso comportamento, de um pequeno comportamento que seja. Ah, eu deixei de usar esfoliante, por exemplo, e passei a usar café, açúcar, enfim, tem inúmeras alternativas que eu, como apaixonada pela cosmética natural, até estou querendo trazer isso justamente para instigar vocês. Se vocês quiserem também outras alternativas, a gente pode discutir sobre isso, mas enfim, eu quero deixar essa pergunta, porque a mudança pessoal, né, a mudança do indivíduo, ela tem um impacto muito grande também. E algumas pessoas às vezes nem acreditam nesse impacto, né?
E, então, convidar. Se alguém quiser falar por áudio, fiquem à vontade. Eu acho que seria interessante, ou escrever no chat. Eu não consigo Seria ver super agora. interessante. Esperar aí uns segundinhos para, se alguém quiser abrir o microfone e contribuir também com essas reflexões, que são super importantes, participar. Alguém? Ninguém quer participar? As meninas do Hub que estão aqui. Opa! Catarina colocou aqui a nossa alimentação, algo que fazemos todos os dias, várias vezes por dia, e a maioria da população não pensa muito nesse impacto, que é simplesmente astronômico. Boa, com certeza. Oi, É verdade. gente, queria agradecer a Nath, sou amiga da Nath. A Nath me ensina muito sobre essa questão dos hábitos de consumo. E aí, durante a quarentena, aqui no Brasil, por questões da minha vida pessoal mesmo, eu passei a consumir mais alimentos orgânicos. E aí eles são muito mais caros no Brasil, assim, no mercado, né? E aí eu fiquei refletindo muito sobre o valor que eu pago no alimento que é orgânico, que na verdade é um investimento na minha saúde, porque eu, por exemplo, não tenho plano de saúde, então eu pago mais para comer melhor e para, tipo, não desenvolver doenças a partir, sei lá, de um consumo de pesticidas, porque os agrotóxicos aqui, os mais terríveis, são legais, são aprovados, né? E até queria saber se vocês sabem falar mais sobre essa questão dos agrotóxicos, porque eu sou bem ignorante, assim, nisso, e queria perguntar sobre isso. Oi, Bela, obrigada por estar aqui e contribuir tão lindamente como sempre. Essa questão dos agrotóxicos em específico, eu não sei te falar profundamente sobre, mas eu estava lendo alguns artigos científicos que falam sobre essa questão deles também terem influência na água e nos animais aquáticos e no oceano e obviamente, para o nosso corpo, né? Mas eu não sei te dizer com profundidade, mas é um tópico que a gente pode, de fato, pesquisar mais e conversar mais sobre isso, porque é algo que também me interessa bastante. E até o impacto que os agrotóxicos têm, enfim, na terra, nos lençóis freáticos, claro, né? É química, essa química é sintética e com certeza, enfim, faz muito dano não só ao ambiente em que é plantado, para quem tem para quem é envolvido no processo, né, de colheita, enfim, de transporte, logística, até a gente, né, consumidor final, e o que a gente excreta do que a gente come também, né, porque vai para o sistema de saneamento, e esse sistema de saneamento, como a Natália já colocou, vai para onde, né? Então, é todo esse ciclo que ele enfim, enxertado aí de químicas claro, ele acaba ficando um pouquinho dessa química, né, pulverizando ao longo de todo o processo do ciclo de vida. Agora, existem estudos, né, que falam, enfim, desenvolvimento de doenças como câncer, por exemplo, é afetado ou não em maior ou menor intensidade pelos químicos que a gente come? Muitos estudos falam que sim, né, que o aumento abrupto de câncer e de outras doenças, né, foram detectados a partir do momento em que a gente começou a usar pesticidas e química na nossa indústria agropecuária, né? Também, porque os animais não deixam de serem vacinados e receber várias químicas também, ou para crescer, né? Ou para engordar, ou para enfim, uma série de coisas. Então, estamos bombardeados de química, né?
não é só o que a gente consome ilícita ou ilícito ou ilicitamente, né? Conhecido como droga, né? Ou como remédio, mas também tudo que a gente come e usa, né? De cosmético e tal. Então, estamos realmente bombardeados, e é isso, né? Fica a reflexão de o que a gente vai fazer com relação a isso, né? Porque também tem uma questão de que nem... não sei quem interviu aqui, Bela, talvez o nome da pessoa que falou? Amanda. Amanda. Que nem o que a Amanda colocou de... eu passei a consumir produtos biológicos na minha quarentena, né? Quantas pessoas têm acesso a produtos biológicos, né? Porque é algo, ainda uma escolha muito elitizada, né? Não, nem todo mundo tem acesso. E se você está falando desde o Brasil, e somos brasileiras também, a gente sabe que o acesso a esse tipo de produto de maior qualidade, né? E que, com certeza, como você disse, a longo prazo vai te prevenir de doenças, né? Quanto mais barato você come a curto prazo, que vou comprar essa batata que está mais barata do que a batata orgânica, mas a longo prazo ela te dá essa conta para pagar, né, digamos, de doenças enfim, coisas que você pode desenvolver aí na sua saúde, e não só, né? A gente acaba tendo esse processo econômico envolvendo isso, porque realmente quem pode comprar, né, produtos biológicos? A gente mora aqui em Portugal, a gente sabe que até aqui já é mais caro escolher, mas é mais acessível do que no Brasil e em outros países, por exemplo. A gente também está com alguém aqui da Argentina que também pode falar, se sentir à vontade também, compartilhar um pouco dos outros lugares, né, de onde vocês estão vindo, como que é esse acesso a produtos de maior qualidade que causem menos impacto. Então, infelizmente, ainda é algo não acessível para todo mundo, e acho que o objetivo realmente, né, é que a gente torne isso acessível, né, essas escolhas, que a gente tenha realmente mais poder de escolha para a gente ou poder fazer, né, como a Nath colocou, que ela também faz os produtos dela de cosmético, ela mesma fabrica em casa, mas o que também a gente pode fazer com que seja acessível para a gente e para as outras pessoas, né? Uma outra reflexão aí da acessibilidade disso. Isso também me remete a um pensamento. Eu não sou expert em permacultura nem nada, mas é outro tópico que eu gosto de ler. E aí eu fico também, deixo a pergunta para vocês, né? E se essas monoculturas latifundiárias fossem trocadas por policulturas, né? Ou seja, essa permacultura, fazendo as plantações, né, e os cultivos, alternando as espécies que se dão bem e que se protegem. Será que a gente precisaria de pesticidas? Será que a gente precisaria... será que o pensamento não é esse pensamento ao contrário, no sentido de a gente começou a ter que colocar pesticida e veneno porque tornamos aquilo um latifúndio, uma monocultura muito louca, porque a gente quer vender e etc. Sei lá. Será que, né? Se a gente não alternasse isso, a gente não precisaria, a gente poderia se livrar desses químicos e tal, né? E aí também essa coisa da visão sistêmica, porque uma espécie ajuda a outra ali, né, no crescimento. Então, não sei. Eu acho que poderia ser uma alternativa de repente. Nath, eu lembrei de uma coisa. Você falou disso da monocultura e eu lembrei de uma coisa muito chocante para mim aqui em Portugal, porque a gente está trazendo exemplos do Brasil, para a gente pode ser até um tanto comum ver esse tipo de monocultura. Por exemplo, eu sou de Minas Gerais, ali tem muita monocultura do café, cana-de-açúcar, isso existe muito por ali. Porém, agora eu tô lembrando aqui em Portugal, ano passado eu trabalhei em um projeto e eu tive que viajar muito para as regiões aqui de Portugal que tem plantações de azeite, de azeitonas, né, de azeite. Então, eu me choquei com
em saber que as oliveiras, elas muitas vezes elas são arrancadas mesmo do chão, com raízes e tudo, ou mesmo cortadas depois que elas completam uma certa idade, porque o azeite delas tem um sabor diferente. Então, assim, a gente está empobrecendo cada vez mais o solo, não está enriquecendo ele. E isso acontece com muita frequência em Portugal. E, por exemplo, as máquinas de tirar também o azeite, as azeitonas, né, da oliveira, elas matam sei lá quantos pássaros, assim, todas as vezes que tem que fazer o ciclo da azeitona. Então, é muito maluco isso. E não é que é uma coisa. Ao redor do mundo inteiro, né? Então, há um tempo atrás eu até encontrei uma senhora aqui em Lisboa que vendia, por exemplo, um azeite que era de uma oliveira velha já, que tinha 200 anos. Só que as pessoas elas também não querem comprar esse azeite porque ele tem um sabor mais fraco. Então, olha que maluquice, assim, né? Pra gente ter um azeite com um sabor mais forte, que as pessoas gostam de comer, porque ele tem um sabor tal, você precisa de ficar arrancando árvores a cada 15 anos, empobrecendo o solo. E daqui a, sei lá, 40 anos pode ser que Portugal tá com desertificação por causa disso. Não faz o menor sentido. E quando a gente começa a pensar profundamente nessas questões, a gente chega mesmo em uma... Eu cheguei até a ficar, assim, revoltada. Então, eu queria saber como é que a gente sai até dessa revolta e traz essa raiva, canaliza ela para criar alguma coisa. Porque eu acho que quando a gente começa a olhar as coisas de uma forma mais profunda, a gente vai ficando mesmo com vontade de fazer algo. Mas, assim, o que me preencheu num primeiro momento foi muita raiva. Então, eu queria saber, assim, como é que a gente também transforma a raiva em algo de mudança, sabe? Pode ser que mais gente se identifique com isso também. Pois é, eu acho que o Ocean Hub Portugal é um ótimo exemplo de talvez transformar essa, essa raiva em algo positivo, né? Trazer a consciência para o mundo, porque eu acho que se as pessoas nem sabem disso, elas não têm consciência, elas não têm como mudar, né? Então, acho que o primeiro passo é, de fato, espalhar essa consciência, é trazer esse pensamento e para depois as pessoas conseguirem agir, né? Dentro dessa raiva, igual a Amanda falou, canalizar essa raiva mesmo. Porque é isso, a gente consegue agir quando a gente está com raiva. A gente tem uma motivação que vem de dentro, assim, de querer mudar, de querer tornar esse sistema obsoleto mesmo, né? Eu estava até lendo uma frase de que dificilmente a gente muda alguma coisa, né? A gente tem que criar algo que seja mais positivo e que torne o sistema atual obsoleto. Então é isso, é criar algo novo, é criar algo que faça mais sentido do que isso que a gente vive, que, assim, óbvio que não faz sentido, né? Tá na cara. Então, eu acho que o Ocean Hub é também ótima, e o Zero Waste Youth também, e o Lisboa Limpa que eu trabalhei também. Nossa, quantas vezes eu briguei nos bares por conta dos copinhos descartáveis. Nossa, arranjei muita briga nesses bares. Então, é, é exatamente isso, é pegar essa raiva que está dentro do coração e jogar para fora para tornar algo mais positivo mesmo. Boa, Natália, muito obrigada. Eu só queria alguém levantou a mão antes de passar a Mary para contribuir aqui com coisas bastante interessantes sobre a Argentina, mas a Galaxy J7 Pro, que eu não sei, desculpa, não sei o nome, levantou a mão, não sei se querias dizer alguma coisa há pouco, já há algum tempo. Sim, são reflexões brilhantes mesmo e muito interessantes, mesmo aplicado ao oceano, né? Temos a questão da sobrepesca, também essa relação com a comida e também artes de pesca bastante destrutivas e muitas vezes o próprio pescador não tem a recompensa económica que devia, né? Além de estarmos obviamente a cometer um crime ambiental, muitas das vezes. Vamos só esperar se a Galaxy J7 talvez por algum erro. Entretanto, é isso. Eu não sei se a Mary quer ligar o microfone ou se eu posso ler só o que ela partilhou aqui no bate-papo. Não sei se sente à vontade para partilhar a experiência na Argentina sobre este tópico que estamos a falar. Se não, eu vou ler então. Então, o primeiro pensamento foi da Mary, que está a falar desde a Argentina.
Percebo que a mudança de comportamento de um acaba influenciando e retroalimentando os hábitos das pessoas com quem convive. Em questão de consumo de produtos orgânicos, de cooperativas, agroecológicos, etc. Enfim, percebo que a troca e contacto com outras pessoas com valores similares ajuda nesta conscientização. E depois ela partilhou outro comentário. Aqui na Argentina existem redes que trabalham com orgânicos, mas acho que são um pouco mais caros. Mas existe um movimento que me parece relevante, preocupado com esse tema, mas também porque busco. E depois partilhou aqui uma quote da Natália, algo mais positivo que torna o sistema atual obsoleto. E depois está aqui a Ana Vitória já a falar. Não sei se querem, antes de passar para o comentário da Ana Vitória, não sei se querem comentar alguma coisa da Mary, da Argentina. Eu queria comentar essa última frase de trocar o contato com pessoas com valores similares ajuda na conscientização, com certeza, mas você já experimentou trocar com pessoas que não pensam como você? Ou que não têm valores similares, ou que não têm a menor ideia do que está se passando nesse mundo? Eu acho que isso também enriquece muito e pode trazer até um novo olhar para essa problemática, né? Então também seria super enriquecedor. Eu só queria complementar na fala da Mari, que realmente é muito mais fácil, né, a gente encontrar pessoas que tenham a mesma preocupação com o mesmo tema, com a mesma problemática realmente, porque a gente se reconhece, né? Aqui, por exemplo, eu me reconheço na Nath, porque a gente fez parte de um mesmo ciclo de aprendizagem, a gente também luta pelas mesmas melhorias meioambientais, globais, sociais, né? Então, eu me reconheço nela, né? Então, é um reforço daquilo que eu acredito e eu me fortaleço também. Mas a partir do momento que eu falo com outras pessoas que não têm o mesmo acesso à informação e às reflexões que eu tenho, né? O mesmo repertório que eu tenho, eu acabo tendo pelo menos duas reações aí, né? Uma interna que realmente perceber o que o outro sabe ou não sabe sobre aquilo que eu sei, né? E existe realmente essa troca e essa oxigenação, né? E isso acaba trazendo para a gente novas perspectivas e também complementando o olhar do outro e talvez levando, né, uma informação que até então ele não tinha acesso, porque realmente a gente acha que as pessoas são ignorantes porque elas querem, mas às vezes é porque elas realmente não têm acesso àquilo, né? E é isso. E a gente pode ser um canal de levar informação e educação, né? Tudo passa pela educação. Se a gente aqui ficar horas, dias, meses falando sobre qualquer tema da humanidade, a gente vai entrar no ponto inicial de que precisamos de educação, precisamos, né, levar informação, porque com informação e com educação, com conscientização, as pessoas passam a tomar melhores decisões, né? Então, só complementando a fala da Nath. Sem dúvida, é isso, a educação, e tal como a Nath falou, dentro do Ocean Up também é um dos objetivos, né? Levar esta educação e esta visão que alguns de nós já temos para pessoas que ainda não a têm porque não tiveram acesso a isso. A Amanda aqui estava a pedir para falar, eu vou passar a palavra à Amanda, então. Força. Boa tarde, gente, tudo bom? Vou ligar aqui a câmera para ficar mais em contato com vocês. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com vocês, principalmente sobre visão sistêmica, essa nova visão. E eu queria estar contribuindo aí um pouquinho com o meu conhecimento. Eu sou engenheira de alimentos, então eu trabalho em todo o processo, desde a produção até o consumo, eu estudo bastante sobre isso. E eu queria complementar um pouquinho, eu não lembro o nome da pessoa, mas que falou sobre que ela tinha mudado os hábitos durante a pandemia, principalmente da parte dos orgânicos, e que queria entender mais como que era o processo e também por que eles são tão caros. E na minha visão, tipo, eles são caros porque o processo de produção é totalmente diferente do que, tipo, num processo normal. Vocês falam bastante sobre agrotóxicos, e eu concordo em parte, sim, que geram muitos problemas de saúde, realmente tem bastante impacto tanto no meio ambiente quanto na nossa saúde. Só que eu acho que a reflexão que eu queria trazer para vocês é por que vocês acham que hoje eles são usados na produção, sabe? Tipo,
Teve pessoas que falaram também no comentário, né? Ah, me dá tanta raiva, eu quero fazer algo para mudar. Mas o meu questionamento é por que será que hoje utilizam isso, né? Para produção? Muito porque hoje, tipo, no meu visão, pelo menos que eu estudo, isso gera uma alta produtividade. E assim, tudo que tem hoje no mercado acontece por causa de uma demanda do consumidor. Então, assim, se as pessoas não consomem orgânicos, por consequência, para você produzir eles, vão ser muito mais caros, né? Hoje o consumidor ele não tem tanta preocupação, uma preocupação que está mudando aos poucos agora de estar pensando mais na saúde, tá indo para orgânicos, mas tudo tem um porquê. E aí eu queria estar trazendo isso um pouquinho para vocês, da minha visão, que quando a gente olha na produção de alimentos, tem muito um preço. Geralmente, se o preço de um produto é muito caro, é porque provavelmente você tem trabalhos mais justos, você está pensando numa melhor qualidade de matéria-prima, então você está pagando pelo preço, está pagando pelo processo embutido. Agora, se eu estou olhando para um produto mais barato, provavelmente ele não tem uma qualidade tão boa, você está usando assim, um trabalho que tá alterando muito as condições de trabalho. Então, eu queria estar trazendo essa reflexão também, sabe? Porque eu acho que é muito fácil falar assim, ah, beleza, vamos consumir orgânicos e tal, mas assim, a que preço? Né? E outra reflexão será que agrotóxicos realmente, que eu acho que não queria trazer uma polêmica aqui, mas será que eles realmente são ruins? Porque hoje a gente usa para ter mais produtividade. Se a gente não tivesse, provavelmente a gente não teria, tipo, não conseguiria alimentar todo mundo, não conseguiria ter um acesso a todo mundo ao alimento. Que hoje a gente tem um problema da fome, né? Então, desculpa estar trazendo essas polêmicas, mas eu achei legal estar compartilhando um pouquinho da minha visão com vocês. Eu quero fazer uma provocação em cima da fala da Amanda, posso? Eu tinha certeza que a Erika ia tirar o microfone, vai. Não, só fazer um complemento, assim, porque, claro, né, somos defensoras de não agrotóxicos, enfim, a gente trabalha diretamente com o meio ambiente, sabe as consequências de tudo isso, né? E quando... Eu acho que o processo produtivo, realmente, acho que ele deve ser repensado, né? Porque, enfim... eu vou tentar ser muito sucinta num ponto muito complexo, né, Amanda? Porque é isso que você trouxe, que dá para a gente falar horas e, enfim, abrir uma cerveja, já aproveitar a hora aqui e ficar conversando durante muito tempo. Mas como realmente a gente passou para essa monocultura, né? Que a gente começou a falar dos latifúndios para realmente aumentar a produção. Então, se a gente fazer um resgate assim muito rápido do contexto histórico, a gente começou a produzir, as pessoas a população começou a crescer realmente, a gente tem muita gente, como você mesmo disse, passando fome, né? É um problema, a fome realmente é um problema, mas quanto a gente realmente não tem de desperdício em toda a cadeia de produção e distribuição, né? E desperdício do que já foi distribuído e está na prateleira e estraga, assim. Então, é uma reflexão aí que eu trago, e se alguém quiser complementar, né, eu nem vou entrar em muitos detalhes, mas será que realmente a monocultura e a produção extensiva, ela é para matar a fome, né, para resolver o problema da fome, ou ela é um agregador aí, um ponto a mais no que a gente poderia relacionar toda a complexidade do que a gente produz ou não produz, ou distribui ou não distribui corretamente, né? Então, acho que fica aí uma reflexão e, enfim, eu acho que esses modelos de produção e de distribuição, eles podem realmente ser repensados, e a gente tem outras alternativas, né? A gente tem alternativas de plantar muito mais perto da onde a gente vive, a gente tem as alternativas das comunidades de agricultura orgânica urbana e permacultura e todos os outros processos que, claro, ela existe numa escala muito menor, né? A gente vive numa bolha, na bolha que discute isso, e entre a gente isso é muito conhecido, mas fora daqui não é, né? Então, acho que volta ao ponto da educação, da informação, da conscientização.
Então, eu deixo aí um contraponto para o que a Amanda colocou, de que eu acho que tem outras questões dentro do processo que podem ser repensados para resolver o problema da fome, se a monocultura e a produção extensiva for realmente para resolver isso. Mas eu acho que há outros interesses econômicos e políticos também por trás. Passo a palavra. Não, eu ia falar com certeza disso, do desperdício alimentar, que a gente vê que é um problema muito grande também, né? É gigantesco, a gente vê isso muito aqui, pelo menos em Portugal e no Brasil também, o desperdício de toda a produção e da distribuição. E eu também reforço aquilo que eu falei, né? E se a gente não plantasse de uma maneira mais consciente, né? Enfim, permacultura, utilizar outras ferramentas, utilizar outras tecnologias, será que a gente também não conseguiria evitar usar, pelo menos, os piores? Evitar usar essa quantidade muito grande que a gente usa de químicos nocivos, né? Não sei, é uma pergunta também. E é isso, eu não sei se a gente já está, né, com o tempo, Bia. Já estamos um pouco em cima, Dourado. mas por mim eu ficava aqui a noite toda também, mas infelizmente temos que seguir um pouco o tempo que temos, já passamos um pouquinho. Eu só queria partilhar aqui um pensamento da Catarina Ferreira. Ela partilha aqui: deixar de comer animais permite logo que possamos alimentar toda a gente, e com alimentos sem pesticidas, etc. Porque grande parte dos legumes que produzimos são para alimentar os animais que depois são consumidos, ou pelo menos diminuir bastante o seu consumo. E ela fala aqui da aquaponia, agricultura vertical, como alguns exemplos. Mas é isso, Amanda, muito obrigada pelo pensamento. Também acho que é com visões diferentes que vamos aprender e com discussões. Eu só queria partilhar uma coisa. A Natália falou disso, né, do desperdício alimentar. E para vocês que estão no Brasil, eu no outro dia descobri uma menina que ela se chama Bela Gil, acho que ela é super conhecida, e ela ensinou-me a fazer almôndegas de casca de banana, né? Então é isso, é pensar no que realmente é o resíduo, né? A casca de banana é lixo, então tipo, também dá para aproveitar e comer. Então acho que é preciso repensar um pouco nisso, e também acho, na minha visão pessoal, que a questão da fome também, infelizmente, também é um interesse da desigualdade mundial em que nós vivemos, né? E também, como a Erika bem falou, há muito interesse político e económico nisso. Mas olhem, meninas. Bia, eu tenho só um último exercício para colocar aí para as pessoas que quiserem fazer. Nem vou compartilhar a tela, não, só vou compartilhar o exercício, né? Se vocês quiserem anotar, ou até coloco aqui no Zoom, no chat. Para vocês entenderem um pouco mais presente sobre essa visão sistêmica, é um convite de um exercício que eu já fiz também, que é super interessante. Dá para fazer sozinha, mas o interessante é você juntar mais 2 pessoas, pelo menos. E a ideia é cada um pensar em alguma coisa, qualquer coisa, sei lá, garrafa de água, biscoito, qualquer coisa que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra. E aí as três pessoas, né, tentarem achar essa interligação entre essas 3 coisas. E aí vocês vão conseguir, de fato, experienciar a visão sistêmica, porque é muito louco, gente. Eu fiz esse exercício com wetlands, cocô e bananeira, sei lá, tipo, assim, umas coisas nada a ver. E aí a gente conseguiu achar uma interligação entre tudo. É incrível. Então fica aí a dica desse exercício. Não sei se a Erika quer fechar algo mais aí para encerrar. Não, eu só queria, enfim, também reforçar a reflexão da Natália. Acho que é super, super pertinente, né, a gente fazer esse exercício de, resumindo o que a Natália colocou, de fazer conexões com coisas que aparentemente são desconexas, né? Então, façam esse exercício. É divertido, inclusive, porque, enfim, a vida é muito boa, né? A gente tem que ser divertido também. Então, façam esse exercício. E eu só queria agradecer o Ocean Hub, a Natália, a Beatriz, e todo mundo que esteve aqui presente com a gente até agora, até o final, extrapolando aí um pouquinho de tempo, mas participando também de toda essa reflexão, né, com a gente.
eu me sinto sempre muito honrada de participar de momentos como esse e de aprender também, muito mais do que compartilhar só um pouquinho do que eu sei, né? Mas também de aprender junto com vocês. Obrigada, Amanda, né, por ter levantado aí a bola da nossa, enfim, da nossa reflexão. Acho que também vou pensar sobre os pesticidas e ler um pouco mais. E também por ter me dado espaço de compartilhar um pouco da minha visão. E é isso, gente. Obrigada. Só queria agradecer e desejar a vocês um ótimo final de tarde ou noite, dependendo de onde vocês estão. É isso, meninas. Muito obrigada. Eu deixei aqui no bate-papo as redes da Érica, dos projetos que ela está a participar neste momento, e também as redes pessoais das duas. Assim, se quiserem partilhar algum pensamento com elas, connosco também no Ocean Hub, sigam-nos em @OceanHubPortugal. E olhem, muito obrigada por esta partilha, eu adorei pessoalmente, aprendi muito e acho que é isso, é sempre bom partilhar ideias e debater e crescer juntos, né? É para isso que aqui estamos. E também falar de questões da Terra, que também são da Terra terrestre, né? Que também estão super ligadas ao oceano, nesse pensamento sistémico que abordamos aqui hoje. Por isso, muito obrigada, muita gratidão e boa noite e boa tarde e bom dia, se alguém está aí no sítio onde é dia ainda, e um beijinho.